Pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão? Bom, aqui quem fala é o Diego Campos, sou professor de História, como vocês já sabem, e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho diferente do que é na sala de aula, mas nem por isso a gente vai deixar de explicar a matéria, de trabalhar com vocês e debater os assuntos que são pertinentes a esse conteúdo. Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar História do Brasil, mais precisamente Brasil Colônia. Bom, para a gente poder começar essa aula, é interessante que a gente comece do princípio, né? Bom, por que Brasil colônia? Bom, é muito simples. Colônia porque foi o período entre 1500, que foi a chegada dos portugueses no Brasil, até 1822, com a proclamação da independência por Dom Pedro I. Esse período o Brasil foi colônia de Portugal. Então a gente chama toda essa fase, esse período de 322 anos de Brasil colônia. Tranquilo? Beleza. Então nesse período o Brasil era uma colônia, Portugal era metrópole. E esse sistema, que a gente vai dar o nome de sistema colonial, ele aconteceu não só com o Brasil, mas ele aconteceu com a América inteira. A América foi colônia das metrópoles europeias, né? Então a gente tem vários exemplos. Por exemplo, Argentina, Colômbia foram colônias da Espanha, o México, enfim, vários outros países. Portugal foi metrópole, o Brasil colônia, e os Estados Unidos é um exemplo de colônia da Inglaterra, beleza? Bom, vamos continuar. Nesse período, pessoal, é interessante notar que nós temos dois tipos de colônia. Nós temos as colônias de povoamento e as colônias de exploração. Bom, as colônias de povoamento, galera, é totalmente o contrário do que aconteceu no Brasil. A gente só vai ter um exemplo bem acabado de colônia de povoamento na América, que é o exemplo dos Estados Unidos, somente da região norte dos Estados Unidos e do Canadá. Porque lá são regiões frias, né? Assim como as suas metrópoles europeias, então elas não produziriam nenhum produto que fosse diferente do que é produzido na Europa. Então elas não despertaram muito interesse econômico, elas serviram basicamente de depósito de pessoas que eram indesejadas, seja pela sua raça, pela sua religião, lá, né? Então elas seriam deportadas da Europa e seriam mandadas para a América, né? E, enfim, elas cumpriram muito bem esse papel. Nos Estados Unidos a gente tem importante exílio, né, dos protestantes, principalmente os presbiterianos, os calvinistas. Eles vieram para os Estados Unidos, mas assim, foram grande parte dos colonos, dos primeiros colonos norte-americanos, porque eles eram perseguidos pelos anglicanos na Inglaterra. Então, foi uma guerra religiosa, obviamente. Os presbiterianos é que vieram aí a serem deportados, vamos assim dizer. Bom, mas o que nos é importante notar não é a colônia de povoamento, é a colônia de exploração. Porque é o caso do Brasil, tá? Essa colônia de exploração, o próprio nome diz, ela vai servir de fornecimento de produtos agrícolas que não são produzidos na Europa. E ela tem algumas características que são muito, mas muito pertinentes. Por exemplo, toda colônia de exploração, vou frisar o nome, hein? Ela tem qual característica? Monocultura, então ela geralmente planta um tipo só de produto. A agroexportação, todo produto é voltado para fora. Ele vai para onde? Para sua metrópole. No caso Brasil, Portugal. Portugal vende esse produto para o restante da Europa. A gente tem latifúndio, existe uma divisão de terra baseada em grandes fazendas. São grandes fazendas produtoras de um único produto que vai para fora do Brasil para ser exportado. E o escravismo, né? Então, a mão de obra básica aqui é o escravo. No caso do Brasil, no caso de Portugal como metrópole, a gente tem a escravidão negra, que se tornou um negócio à parte, né? Porque os portugueses, eles vão conseguir escravos a preços baratos, a custo muito barato, né? Geralmente a preço de pinga, literalmente,
pinga e fumo, né? E vão vender esses escravos aqui no Brasil a valores assim exorbitantes. É o valor de um carro, por exemplo, um carro zero. Só para vocês terem uma noção do quanto é lucrativo esse negócio. Bom, e além do escravismo, a gente tem por último, como grande característica, o Pacto Colonial, que é nada mais, nada menos do que o exclusivismo comercial, ou seja, a colônia, no caso o Brasil, ela só pode comprar e vender seus produtos para a sua metrópole, no caso Portugal. Então esse pacto colonial, ele é importante, porque a partir desse ponto é que vai acontecer a exploração, porque Portugal compra barato do Brasil, vende caro lá na Europa os produtos produzidos no Brasil. E todo produto que o brasileiro quer consumir, um vestido, qualquer outra coisa, lembrando que no Brasil não pode existir indústria, tudo é produzido em Portugal, então Portugal compra, ou melhor, pega um produto barato em Portugal e vai vender ele para o brasileiro aqui num preço muito maior. Então você percebe, a exploração ela acontece tanto na ida quanto na volta, quanto na venda quanto na compra do produto. Esse é o famoso pacto colonial. Tranquilo? Pessoal, vamos fazer uma outra questão importante. Durante a história do período colonial, a gente tem 3 grandes ciclos importantes. Ciclo do pau-brasil, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Ciclo do açúcar, ciclo do ouro. Tranquilo? Vamos começar com o ciclo do pau-brasil, o primeiro grande ciclo do Brasil, da história brasileira. Esse período da história que a gente vai conhecer e chamar de ciclo do pau-brasil, ele dura 30 anos aproximadamente. Então perceba que é desde a chegada dos portugueses em 1500 até 1530. Por que 30 anos? E para a gente lembrar disso, a gente precisa fazer uma... a gente precisa rememorar um pouquinho a carta do Pero Vaz de Caminha que a gente trabalhou em sala. Então vamos revisar algumas ideias básicas. A carta do Pero Vaz de Caminha é o primeiro documento oficial escrito que vai abordar a relação Portugal-Brasil. Beleza? Bom, o que é importante a gente citar da carta do Pero Vaz de Caminha? Primeiro, o choque cultural das diferenças culturais entre índios e brancos. Segundo, ele vai dizer que o Brasil é uma terra fértil. Terceiro, ele vai conclamar o rei de Portugal a salvar a alma daqueles índios, né? E quarto, como eles não haviam contrato nem ouro nem prata, isso deixa... é uma mensagem que ele frisa a todo momento na carta, e essa mensagem ela vai servir de base para a gente poder entender os 30 anos da negligência de Portugal ou do desinteresse de Portugal em relação ao Brasil. Vamos lembrar da seguinte ideia. Portugal havia descoberto alguns anos antes, com Vasco da Gama, o caminho até as Índias. Então, obviamente, as especiarias eram um produto que interessava demais aos portugueses pelo alto valor, pelo seu preço. Bom, se Portugal não havia descoberto nem ouro nem prata no Brasil, obviamente que o que interessava mais a Portugal naquele momento? As especiarias nas Índias. Então, nesse momento, o Brasil vai ficar em segundo plano, porque não encontraram ouro nem prata, e ao contrário, tinham o negócio das especiarias nas Índias todo engatado. O Brasil se torna um mero coadjuvante nos interesses portugueses, né? Praticamente durante o ciclo do pau-brasil, esses 30 primeiros anos, o Brasil vai ficar como mero fornecedor de um produto, que é a tora da madeira do pau-brasil, que é de uma árvore típica aqui da região da Mata Atlântica, que ela serve para quê? Para tingir tecido. Vamos lembrar que naquela época, né, era muito raro você conseguir tinta, ou melhor dizendo, era difícil você conseguir tecidos coloridos. Então essa tinta do pau-brasil, ela era cortada em toras, colocava-se num caldeirão efervescente e colocava-se o tecido junto com essas toras. Então, como são madeiras abrasadas, avermelhadas, a tinta da madeira, ela acaba, de certa forma, aglutinando-se no tecido, tingindo o tecido.
Então os portugueses eles ganhavam, né, vamos assim dizer, alguns trocados com essa exploração dessa madeira. Então durante 30 anos, Portugal fez algumas missões, expedições irregulares. O que é isso? Não é todo ano. Um ano sim, outro ano não, quando dava vontade ou quando faltava essa madeira ou quando precisava se vir no Brasil por conta disso, eles vinham. E é interessante notar o seguinte, nesse período. Essa exploração, o índio já conhecia a madeira, né? O índio sabia como entrar na mata e procurar essa árvore do pau-brasil. Então os portugueses fizeram uma troca com os índios, né, chamada ciscambo. Os índios traziam a madeira para o litoral e os portugueses davam para eles bugigangas, espelhos, vamos assim dizer, panos, coisas irrisórias, que ao olhar do índio não era nada irrisório, porque ele não conhecia um espelho. Pano era uma coisa que não era conhecida às tribos indígenas americanas. Então essa troca ficou conhecida como escambo. Tá? É importante notar isso. Durante esse período, alguns outros povos também, alguns outros países europeus vieram até ao Brasil. E aí eu dou destaque aos franceses e aos ingleses, mas principalmente aos franceses, que inclusive se instalaram na região do Rio de Janeiro, viu? Então, assim, eles vão ter inclusive uma parceria com algumas dessas tribos que estavam no Rio de Janeiro. E esse vai ser até um outro tema mais tarde que a gente vai abordar. Durante esse período, Portugal fazia uma espécie de expedições guarda-costa. O que é? Ela colocava um navio para poder tomar conta de todo o litoral brasileiro, mas era ineficaz, porque o litoral brasileiro é gigante e o navio, obviamente, não vai dar conta de monitorar todo esse espaço. E aqui é importante a gente pensar o seguinte: o que vai acontecer para que em 1530 Portugal mudasse de postura e voltasse a se interessar pelo Brasil? Duas coisas importantes. As especiarias não vão ter o mesmo retorno comercial de antes. O preço das especiarias vai cair. Por quê? Outros países vão ter acesso às especiarias nesse momento. E automaticamente, como você vai ter um grande número de especiarias no mercado, de pessoas vendendo especiarias, o preço cai. Não é tão lucrativo quanto antes. E ao mesmo tempo, Portugal fica preocupado com esses outros países que estão invadindo territórios que Portugal julga ser dele, no caso o Brasil. Então Portugal vai ter que tomar uma atitude. Ou assume de fato o Brasil, ou perde o Brasil. Então, Portugal vai querer assumir o Brasil, vai querer assumir esse território, vai querer de fato demarcar que aquele território é seu, né? E qual vai ser a tática de Portugal? Ocupar o Brasil, tá? Então a ocupação do Brasil ela vai ter que acontecer, mas surge uma pergunta importante: como é que você vai ocupar um território tão grande com uma população tão pequena? Vamos lembrar que Portugal é minúsculo, um país muito menor que o Brasil. Bom, então, qual que seria a saída mais oportuna? Você criar uma estratégia para essa ocupação. Primeiro ponto, já que você não pode ocupar com pessoas, você pode ocupar plantando. Mas plantando em todos os lugares? Não. No litoral, porque a invasão ela vai acontecer onde? No litoral, porque os invasores virão a navio. Então, nesse sentido, é importante que se faça uma ocupação que siga critérios agrícolas, né, mas que também se ocupe necessariamente a faixa litorânea. Mas qual o produto? E aí que entra um ponto importante. Portugal já, naquela época, já ensaiava um produto que eles haviam descoberto lá na Índia, a tal da cana-de-açúcar. Ele já plantava fazendas de cana-de-açúcar nas ilhas da Madeira, Açores, né? E Portugal resolve trazer para o Brasil essa experiência da cana-de-açúcar. Inclusive Portugal usava já mão de obra escrava nessas ilhas, na plantação de cana, e tinha surtido um efeito positivo. E eles resolvem trazer para o Brasil justamente
nesse sentido, de tentar fazer com que esse empreendimento desse certo, né, e a ocupação ocorresse. Para que essa ocupação ocorresse, o rei de Portugal resolve fazer um empreendimento ou dividir a terra em 15 lotes de terra. São as chamadas capitanias hereditárias. Bom, o rei ele vai entregar esses pedaços de terra para pessoas da sua confiança, né? E pessoas principalmente que pudessem investir seu dinheiro, seu capital nessas capitanias. Então essas pessoas iriam pegar emprestada essa terra, iriam administrar, iriam se tornar governadores, juristas, eles iam fazer a administração, o judiciário, a defesa dessas terras, tá? Em nome do rei. E usando, obviamente, seu capital. O rei vai montar o que a gente vai chamar de carta de doação, que é um documento que transfere a posse para esses capitães donatários. E cada capitão donatário, obviamente, vai receber seu lote de terra. A gente vai ter a carta foral, que vai tratar aí mais ou menos um contrato dos direitos e deveres desses capitães donatários. E principalmente os direitos, dá-se a aplicar a justiça, escravizar índios, doar sesmarias. Sesmarias aqui são pedaços de terra. Ele podia doar para outras pessoas, outros nobres, ou quem ele quisesse, para que essas pessoas o auxiliassem também na administração da terra. Beleza? Bom, e os deveres é fundar povoados, cobrar impostos, defender o território. E aqui a gente vê no mapinha do lado um mapa, um esboço da divisão dessas 15 capitanias capitanias hereditárias no Brasil lá do século XVI. Tranquilo? E como é que funcionava essas capitanias hereditárias? Existiam alguns privilégios, né? Por exemplo, a coroa ela iria ficar com 100% de todo o pau-brasil encontrado, 100% das drogas do sertão, que eram produtos tipo castanha, guaraná, enfim, produtos típicos do sertão brasileiro, 20% de todos os metais preciosos encontrados e 10% da produção agrícola. Isso é importante frisar. Bom, e os motivos para aplicação desse tipo de organização? Porque Portugal já havia testado algo parecido nas ilhas de Canárias e Madeira, que são ilhas possessões de Portugal. E, obviamente, como a coroa portuguesa não tinha dinheiro para aquele empreendimento, ela transferia a responsabilidade financeira para esses colonos, no caso, os capitães donatários. Bom, e, obviamente, galera, não preciso dizer que isso deu merda, deu errado, né? Foi um fracasso esse empreendimento. Por que foi um fracasso? Por vários motivos. O primeiro motivo, ele se deve, obviamente, à falta de experiência em gestão desses capitães, né? Eles não tinham experiência, eles foram escolhidos por livre e espontânea pressão para realizar tal empreendimento pelo rei. Então eles não tinham traquejo. Segundo ponto, a distância, né? Então você tinha uma distância considerável. Galera, é mais ou menos 2 meses para ir até Portugal e de Portugal até o Brasil na volta. Então são 4 meses para ir para voltar. Então a comunicação com a coroa era muito difícil naquele momento. Você tem o transporte, ele é muito deficitário, né? Então a distância é um impeditivo muito complicado aqui nessa situação. Outra questão diz respeito principalmente aos ataques indígenas. Você vai ter uma onda de ataques de tribos indígenas a essas capitanias. Pra você ter uma ideia, a capitania do Espírito Santo ela foi totalmente dizimada pelos índios. Só para vocês terem uma noção do quanto esses ataques foram graves e surtiram efeitos muito graves no sistema de capitanias no Brasil. Tá? Praticamente 2 capitanias prosperaram, Pernambuco e São Vicente, que na época, que hoje a gente entende como capitania de São Paulo, tá bom?
Bom, pessoal, com as capitanias dando errado e fracassando, o governo resolve uma outra forma de governo, chamado governo geral. Então, agora ele vai centralizar toda a administração da colônia numa espécie de vice-rei, né? Que ele vai chamar para poder tomar conta do Brasil, tá? É uma centralização administrativa que ele vai promover através de alguns cargos que vão auxiliar esse governo geral, que é o ouvidor-mor, que cuida da justiça, o provedor-mor do tesouro e da cobrança de impostos, e o capitão-mor, que vai cuidar da defesa. A gente tem três principais, ou os três primeiros governadores gerais no Brasil, que é Tomé de Souza, né, que vai ser importante porque ele vai colocar a capital, a mando do rei de Portugal, em Salvador, que fica no Nordeste. É importante notar que o Nordeste nessa época era uma das regiões mais importantes do Brasil e, obviamente, por ser geograficamente mais perto de Portugal do que o Sul e o Sudeste, né? Nessa época ele vai promover a criação de engenhos, criação do primeiro bispado no Brasil e vai promover a vinda de jesuítas. Lembra lá da carta do Vaz de Caminha que falava da necessidade dos jesuítas para catequizar os índios? Pois então isso está começando a acontecer no Brasil nesse momento. Segundo o governo geral, Duarte da Costa, ele vai ser um governo marcado pelo atrito entre colonos e jesuítas, né, com os índios e a invasão dos franceses no Rio. E por o terceiro, Mendes Sá, que vai ser justamente conhecido pela expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. Inclusive a família Sá, né, no Rio de Janeiro tem nome de prédio, avenida, vários prédios públicos levam esse nome, Mendes Sá, o seu sobrinho Estácio de Sá, justamente por conta desse feito aos olhos dos portugueses, a expulsão dos franceses das terras cariocas, beleza? E por último, a gente pode notar o quê? Que em âmbito municipal a gente tem as chamadas câmaras municipais. Então você tem um âmbito federal, né, o governo geral, que é um vice-rei do rei de Portugal aqui no Brasil, e a gente tem nas cidades, né, as câmaras federais, as câmaras municipais, que é uma instância de poder local e que quem faz parte dessa câmara são homens brancos e principalmente ligados à terra, são fazendeiros, né, os chamados homens bons, né, que de bom não tem necessariamente nada, mas sim porque são proprietários de terra e são brancos. Bom, lembrando que, só para a gente fazer uma última analogia, primeira capital do Brasil, nessa época, até o final do ciclo do açúcar, é Salvador. Mais tarde, no ciclo do ouro, a gente vai ter o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é a capital do Brasil, ou era a capital do Brasil até 1960, com a criação de Brasília, que atualmente ainda é a capital brasileira. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente conversa. Um grande abraço a todos.